O obsediado. O obsediado é um ser obsesso, atormentado, perseguido. O obsediado é quase sempre vítima, no momento da obsessão, de uma vingança. Pode ter sido algoz anteriormente. Sente remorso inconsciente e medo, que o faz sentir complexo de inferioridade e culpa. É enfermo espiritual, necessitando de tratamentos, e na maioria dos casos, a enfermidade atinge o físico. Fluidos perniciosos normalmente saturam seu perispírito. Marquei uma entrevista com 2 pessoas, que encarnadas foram obsediadas. Ambas moravam no posto de socorro. Uma estava ainda em recuperação, outra trabalhava na casa, aprendendo a ser útil. Luzia e Marcelo me esperavam. Cumprimentei-nos. O objetivo dessa nossa conversa, expliquei, é saber como foi ser obsediado. Poderiam falar um pouquinho sobre essa experiência? Foi um período difícil, conta o Marcelo. Achava minha vida complicada, nada parecia dar certo, ou ser como eu queria. Minha mãe era religiosa, orava muito, me sentia protegida ao seu lado. Quando ela desencarnou, sofri muito, me desesperei e me revoltei. Nesta época, estava casado e muito infeliz no casamento. Tinha 2 filhos. Comecei a beber e fazia isso à noite, depois que saía do trabalho. Minha mulher se apaixonou por outro e nos separamos. Passei a escutar vozes, sentia-me perseguido e tinha muito medo. Foram fracassos e mais fracassos. Meus 2 filhos gostavam mais do padrasto do que de mim. Para não ficar sozinho, arrumei como companhia mulheres confusas, como eu, que me exploraram. Consultei médicos, parei de beber. Continuei a ouvir vozes, que me pediam para me matar. Mas isso eu não queria fazer. Acreditava no inferno e o temia, mais do que temia aquelas vozes. Resolvi seguir uma religião e fui no templo. No começo não gostei, mas depois de 2 meses conheci uma mulher e namoramos. Fomos morar juntos e ela se tornou minha companheira. Indo junto ao templo e ela me explicando os ensinamentos de Jesus. Gostei de ser religioso, então melhorei. Com o modo de viver regrado, orando e estudando a Bíblia, as vozes foram escasseando e eu passei a ouvi-las raramente, até que não as ouvia mais. Aproximei dos meus filhos, ficamos amigos, fiz novas amizades. Tudo estava bem comigo, quando fiquei enfermo por 2 anos. Sofri muito e desencarnei tranquilo. Eu disse Luzia. Era considerada estranha desde pequena. Senti muito medo, não dormia sozinha e somente o fazia com a luz acesa. Tinha certeza de que alguém me queria mal e me castigaria. Não gostava das pessoas. Desconfiada, achava que todos queriam me prejudicar. Como me sentia perseguida e não sabia por quem, acabava culpando alguém que estava perto de mim. Era intolerante, nervosa, crítica e ninguém gostava de mim. Não tive amigos. A família me via como uma pessoa difícil. Quis namorar, mas por mais que tentasse agradar, logo no primeiro desentendimento afastava os pretendentes. Uma vez namorei mais firme. Numa noite, fomos a uma festa, bebi um pouco e ao voltar para casa, fiz um escândalo. Lembro que falei coisas horríveis e agredi o rapaz. No outro dia, meu namorado me mandou um recado que não queria mais me ver. Sofri porque o amava. Minha mãe me aconselhou a ir procurá-lo e foi comigo à casa dele. Este moço me recebeu com medo no olhar. Estava com o rosto e pescoço arranhados. Foi você que fez isso, disse me acusando. Mordeu meus braços. Olha minha mão como está ferida. Você parecia o demônio. É melhor se tratar. Por favor, não volte a falar comigo. Nosso namoro acabou. Saio da sala. Eu queria falar com ele e me desculpar, mas sua mãe pediu para sairmos. Meu ex-namorado passou a fugir de mim. Não queria nem me ver. Minha mãe, depois desse fato, me levou para benzer.
E o Senhor, que atendia a todos com carinho, me aconselhou: menina, você é perseguida por um espírito que quer vingança. Precisa fazer caridade e aprender a lidar com esse fenômeno que possui. Você é médium e bom seria você fazer o bem com a mediunidade. Procure um centro espírita. Respondi rudemente para aquele senhor. Exigi auxílio. Como benzedor, não havia se proposto a benzer? A resolver os problemas dos outros? Tinha então que me tirar aquele mal. Eu não queria ajudar ninguém. Queria ser ajudada. Com paciência, o Senhor me explicou que não tinha como me auxiliar, porque cada um tem de fazer o que lhe compete. E, infelizmente, não tinha como me livrar daquela obsessão. Nervosa, em vez de agradecer, fui indelicada. Ao saber que um espírito me perseguia, me voltei com ódio contra ele. Cheguei a ir 2 vezes no centro espírita, mas depois não fui mais. E por tudo de ruim que me acontecia, xingava aquele desencarnado que me perseguia. Sonhava muito em que lutava com alguém e maldizia. Falava coisas terríveis. Uma vez, aconselhada a pedir perdão, indignei-me. Era eu que tinha que perdoar e não queria. Meus pais morreram, fiquei sozinha. Meus irmãos se esforçavam para me tolerar. E os sobrinhos não gostavam de mim. Continuei morando na casa que fora dos meus genitores e recebia uma pensão de meu pai. Meus irmãos me auxiliavam financeiramente, porque não trabalhava. Até que tentei arrumar empregos, mas como não estudei, somente consegui ocupações consideradas por mim simples demais e pelas quais ganharia muito pouco. Doente, sempre muito nervosa e sozinha, foi que comecei a entender que eu era intolerável. Voltei ao centro espírita, desta vez entendendo que necessitava de auxílio. Lá, conversava com as pessoas e fui aconselhada a pedir perdão e perdoar. Era difícil, mas, assistindo palestras, lendo livros, consegui entender a vida, ao saber da reencarnação e da lei de causa e efeito. Foi depois de 1 ano frequentando a casa espírita que resolvi com sinceridade pedir perdão e perdoar. Mas era uma pessoa difícil para conviver. Mesmo tentando melhorar, não era agradável. Tive uma enfermidade que me fez sentir muitas dores. E tive recaídas. Xingava aquele espírito e todos à minha volta. Desencarnei. O grupo espírita me ajudou muito. Os encarnados com orações e incentivos. Os trabalhadores espirituais me socorreram e me trouxeram para cá. Como foi suas desencarnações? Perguntei. Foi uma surpresa, exclamou Luzia. Estava internada no hospital, sentindo estar muito mal. Numa tarde melhorei, recebi visitas e conversei. O grupo espírita fez o evangelho, senti-me animada e dormi ou desencarnei. Quando acordei, sem o soro e no local diferente, senti medo, desconfiei, indaguei e soube que viera para o além. Também não senti, respondeu Marcelo. Vi ou percebi que meu corpo físico havia parado suas funções. Senti muito medo quando me explicaram que havia mudado de plano. Embora nessa minha última existência não tenha sido maldoso e até tenha feito nos últimos anos muitas caridades, sentia no meu íntimo que agir errado. Vim para cá, aceitei minha partida, procurei me adaptar e quero fazer o bem. Souberam por que de terem sido obsediados? Perguntei. Como não saber? Falou Luzia, encarnada, confrontando sempre com aquele que me odiava e que eu detestava. Dizíamos tudo de errado que um fizera com o outro. Nem de nós dois tinha razão. Pensa agora que obsessor e obsediado vibram na mesma sintonia, não é isso? Indagou-me. Atire a primeira pedra quem não pecou, disse em certa ocasião Jesus, ao evitar que uma mulher fosse apedrejada. Podemos não cometer um determinado erro, mas infelizmente ainda fazemos outros. Ao caminhar para o progresso, pode-se tropeçar. Não devemos cobrar a perfeição dos outros, mas sim tentar melhorar.
Não devemos não cometer maldades, mas se falharmos em nosso propósito de não errar, devemos nos desculpar, reparar e não cometer novamente o mesmo erro. E se formos alvos de maldade, procurar entender e perdoar. Se agir errado, não se arrepender, não se desculpar, e se o atingido não perdoar, é desavença na certa. Não existe obsessão se um dos envolvidos estiver aprendendo a amar. Normalmente, numa obsessão, os participantes desse processo sintonizam na mesma onda de rancor e ódio.